E aí, pessoal, beleza? Bom dia. Bom dia para quem está aí. Então, pessoal, hoje é a nossa terceira aula, pensando de trás para frente. Nós temos mais 3 aulas aí, tá? Vamos falar hoje de combinatória e probabilidade, é o assunto que mais cai no vestibular. O que mais cai é álgebra, mas álgebra entra todo tipo de função. Quando fala de função do primeiro grau, do segundo grau, logaritmo, exponencial, quando fala de matriz, determinante, isso aí tudo é álgebra. Então, claro que cai porque é o maior conteúdo é isso. Mas depois disso entra essa parte de geometria, que a gente viu já, e tem a parte de combinatória e probabilidade. Que se vocês pegarem as últimas provas, ou da FUVEST, ou da Unesp, ou da Unicamp, ou do Enem, vocês vão ver que sempre tem questão lá de combinatória e probabilidade. Qual é a minha intenção? A minha intenção é passar tudo de combinatória e probabilidade. Aí, semana que vem, eu vou passar tudo de PA, PG. Semana que vem, não, né? Daqui 15 dias. PA, PG, matemática financeira e estatística. E aí, a gente vai terminar o assunto. Semana que vem, não, né? Daqui 15 dias. E aí, sim, na última aula, eu vou ficar para tirar dúvidas com vocês de todos os exercícios que vocês tiverem dúvidas. Uma ideia é pegar a última prova do Enem e resolver ela inteira, tá? De matemática. Isso é uma ideia. Pode fazer isso. Aí eu vou só conversar com a Alessandra, porque fazendo isso a gente vai acabar entrando no assunto dele também, porque quando a gente pega uma prova inteira, vai ter assunto das duas matemáticas, tá? Mas eu posso fazer isso, posso fazer uma revisão resolvendo a última prova do Enem com vocês, tá? Mas independente de qualquer coisa, é interessante eu avisar antes o que vai ser para vocês tentarem fazer antes. Porque vamos supor que a gente combina que vai fazer a última prova do Enem. Aí seria interessante vocês tentarem resolver essas questões para quando eu chegar aqui as coisas ficarem mais claras para vocês, porque quando eu resolvo uma coisa que você já estudou, a tendência de fixar é muito grande, tá? E aí depois é a prova do Enem, aí vocês gabaritam matemática lá, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, eu vou falar de um assunto, é um assunto que eu mais gosto, eu acho, do ensino médio, viu? E é de combinatória e probabilidade. Por que é o assunto que eu mais gosto? Você não tem fórmula. Os problemas vêm, você só tem que pensar para resolver os problemas. É show de bola, matemática é isso, né? Então, vamos começar. Combinatória e probabilidade é o assunto da aula, mas a gente vai falar do princípio fundamental da contagem, tá? Esse princípio fundamental digamos que é o mais importante que eu vou passar hoje. De combinatória, probabilidade, o que é mais importante? É isso daqui, porque com isso a gente já resolve 80% dos problemas, tá? E o que ele fala? Ele fala o seguinte, se vocês têm, eu vou colocar aqui já uma generalização, tá? Mas vocês têm uma decisão 1, D1, que significa decisão 1, e aí vocês têm X modos de escolha, tá? X modos de escolher a decisão 1. Como assim X modos? Deixa eu dar um exemplo. O PFC? Ah, tá. Princípio fundamental, vou colocar só funde, tá? Da contagem. Beleza? Nada, que isso. Aí, a gente tem o D1, e o que significa D1 para a gente? É uma decisão 1. Decisão 1, e você tem X modos de escolher essa decisão. Como assim? Eu tenho 3 bermudas em casa, e aí, para vir para cá, eu sempre acho que eu vou correr depois que eu sair da aula, então eu quero ir de bermuda para correr, né? No final das contas, eu não corro, só corro da chuva. Eu vou direto para casa.
Mas a tendência é essa. Então, eu falei, não, tá frio, mas vou de bermuda porque eu vou correr depois. Então, beleza. Eu tenho 3 bermudas. Então, eu tenho 3 modos de escolher uma bermuda. É o X modo, são 3 modos. Porque eu tenho a bermuda preta, a azul e a vermelha. Tudo bem? Isso é a decisão 1, de escolher uma bermuda. A decisão 2 seria escolher uma camiseta. Então, aqui eu estou generalizando. Quando eu falo bermuda e camiseta, eu estou dando um exemplo, tá? Mas a decisão 2 é escolher camiseta. Só que eu não tenho 3. Aqui eu falei X. Aqui não precisa ser X. Pode ser um outro número. Sei lá, eu tenho 4 camisetas. Então, Y modos. Tá? Y modos. Aí, o que o princípio fundamental da contagem diz é que o total de possibilidades que você tem de escolher uma decisão e a segunda decisão, você escolhe uma e depois a outra, o total de possibilidades, eu vou chamar de N, tá? É o produto, é a multiplicação do X pelo Y. X vezes Y. É só isso. É a multiplicação. Então, é muito comum também a gente chamar isso de princípio multiplicativo. Então, por exemplo, exemplo número 1. Eu tenho 3 bermudas, a bermuda 1, a bermuda 2 e a bermuda 3. E eu tenho 4 camisetas, tá? A camiseta 1, a camiseta 2, a camiseta 3 e a camiseta 4. Aí a pergunta é, quantos modos, né? Quantas possibilidades, quantas maneiras, tem vários jeitos de perguntar isso. Aí, quantas possibilidades eu tenho de me vestir escolhendo uma bermuda e uma camiseta? Você está entendendo como que é o problema? Eu tenho, para escolher a bermuda, eu tenho 3 maneiras. Isso é a primeira decisão, é escolher uma bermuda. Eu tenho 3 modos de escolha. 3 modos, é o X. E para escolher uma camiseta, eu tenho 4 modos, vocês concordam? Sim. Então, o total de possibilidades é o 4 vezes 3, que é a multiplicação, X vezes Y. Vocês estão entendendo? 4 vezes 3 dá 12. Então, eu tenho 12 modos de escolher uma bermuda e uma camiseta. Para resolver isso, existe uma forma que se chama árvore das possibilidades, tá? Que significa assim, ó. Você primeiro vai escolher uma bermuda. Então, você pode falar aqui, ó, que é B1, B2 e B3. Né? Ou B3, você escolhe uma delas. Se eu escolher a bermuda 1, para a camiseta, eu tenho 4 modos de escolha. Eu tenho C1, C2, C3 e C4. Agora, se eu escolher essa bermuda 2, eu também tenho aqui 4 modos de escolha. Então, aqui é C1, C2, C3 e C4. E se eu escolher a bermuda 3, eu também tenho 4 modos de escolha, que são as 4 camisetas. Então, eu tenho aqui C1, C2, C3 e C4. Isso aqui se chama árvore das possibilidades, que nos dá todas as possibilidades. Então, por exemplo, eu posso escolher bermuda 1 e camiseta 1. Eu posso escolher a bermuda 1 e a camiseta 2. Eu posso escolher a bermuda 1 e a camiseta 3. E eu posso escolher a bermuda 1 e a camiseta 4. Então, são 4 possibilidades com a bermuda 1. Só que eu poderia, ao invés de escolher a bermuda 1, escolher a bermuda 2. E com a bermuda 2, eu também tenho 4 possibilidades, porque pode ser B2 com C1, B2 com C2, B2 com C3. Vocês estão entendendo isso? Vocês conseguem perceber que ao contar aqui dá 12? Então, são 12 possibilidades. Alguém está com dúvida? Não? Não, está de boa? Ótimo, ótimo. Agora, se eu tivesse, não é o caso, né? Eu realmente não. Eu tenho umas camisetas lá de 10 anos atrás, enquanto está servindo, porque agora eu estou engordando tanto, né? Uma hora vai ter que comprar. Enquanto está servindo, estou usando lá. Então, não é o caso, mas vamos supor que eu tenho 100 camisetas e, sei lá, 300 bermudas. Vocês concordam que fazer a árvore fica impossível, praticamente, na mão? Sim, sim. Vocês concordam? Se eu for um número muito grande? Então, a gente não vai ficar resolvendo por árvore quando é um problema assim que você percebe que é só multiplicar. Isso é uma solução, está correta, mas uma segunda solução é você simplesmente fazer 3 vezes 4
e o 3 vezes 4, isso dá 12. Então, você pode dizer que isso aqui é uma solução. Essa solução aqui é o princípio fundamental da contagem. Quando a gente faz só 3 vezes 4, nós estamos utilizando esse princípio. Qual que é o princípio? Se eu tenho uma decisão, e nessa decisão eu tenho X modos de escolha. A primeira decisão é escolher uma bermuda, como se eu colocasse um tracinho aqui, outro tracinho aqui. Aí, quantas... Assim, ó, vou deixar até aqui, ó. Um tracinho, um tracinho. A primeira decisão é quantas bermudas... Aqui vai vir uma bermuda. Quantas bermudas eu posso escolher? Não são 3? Então, eu coloco 3 aqui. Agora, aqui vai ser a escolha da camiseta. Quantas camisetas eu posso escolher aqui? 4. Então, aqui vai ser 4. E o princípio fundamental da contagem diz que o total de modos, né, de escolher a decisão 1 e a decisão 2 é o produto, é a multiplicação do x por y. Estão entendendo? Então, isso é o princípio fundamental. Acabou. E com isso, a gente resolve 80% dos problemas. 80%. Eu vou dar um outro exemplo. Pergunta? Não? Tranquilo? Exercício 2. O exemplo 2. Eu tenho uma bandeira. Essa bandeira tem 5 listras. Tá? E eu tenho 3 cores. Eu tenho uma cor preta, eu tenho uma cor vermelha. E como eu só tenho essas 2 cores aqui, mas vamos colocar uma azul. Eu tenho uma cor azul. Mas a gente pode generalizar como cor 1, cor 2 e cor 3. Tanto faz. Mas pode pensar como preta, vermelha, azul. Eu quero pintar essa bandeira, essas listras, tá? Só que listras adjacentes, vizinhas, não podem ter a mesma cor. Então, se eu pintar essa aqui de preto, não tem problema. Posso. Mas essa aqui não pode ser preta. Se eu pintar essa aqui de vermelha, está tudo certo. Mas aí essa aqui não pode ser vermelha. Estão entendendo? Eu quero pintar essa bandeira de modo que listras adjacentes não tenham a mesma cor. Quantos modos eu tenho de fazer isso? Completo. É, completo. As 5 listras. Vocês entenderam a pergunta? Vai ter só uma. Aqui pode ser preto, 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 preto. É isso que você está falando? Não, preto, vermelho e azul. Ah, preto, vermelho, azul, preto, vermelho. Beleza. Uma. Mas eu posso te dar essa aqui. Preto, vermelho, azul, preto, azul. 2. Eu não preciso usar as 3 cores. Pode ser preto, vermelho, preto, vermelho, preto. Vocês estão entendendo? Sim. Eu quero total de possibilidades aqui. Já começou a complicar, né? Sim. Mas aí a gente vai utilizar o princípio fundamental da contagem. E aí vai ficar fácil. Então, como que resolve os problemas de combinatória? Essas são as principais dicas. A primeira dica, você tem que se colocar no problema. Quando eu falei que eu tenho 3 bermudas e 4 camisetas, ou num vestibular, uma pessoa tem 3 bermudas e 4 camisetas, você tem que partir do pressuposto que é você que tem e é você que vai combinar aí. Você se coloca dentro do problema. Aqui, como é pintar a bandeira, você vai pensar como é a pessoa que vai pintar essa bandeira. Está entendendo? Você vai se colocar dentro do problema, literalmente. Isso é o primeiro. E o segundo modo é que vão existir algumas restrições e você vai começar com as restrições. Mas aí eu já explico para vocês. Porque, por enquanto, aqui não temos restrição. Ó. Vamos pensar na primeira bandeira, tá? Na primeira bandeira, não. Na primeira lista. Essa lista aqui, quais cores cabem aqui? Quais cores você pode pintar aqui? 3. São 3 cores, que pode ser preta, vermelha e azul. Vocês concordam? Sim. Independente dessa, essa aqui também poderia ser 3, essa também 3. Todas poderiam inicialmente 3. Vocês concordam? Inicialmente? Sim. Então, elas não têm restrição. Não tem? Então, nós vamos começar com a primeira aqui. Tá? Como eu tenho 3 modos de escolher, eu vou colocar o número 3 embaixo. Esse 3 representa
a quantidade de modos que eu tenho de tomar a primeira decisão. E a primeira decisão é pintar essa lista. São 3 modos que eu tenho. Vezes, porque eu vou utilizar o princípio fundamental da contagem, tá? Então, a gente vai multiplicar aqui. Aí, como é você que está pintando essa bandeira, você vai colocar uma cor aqui. Qualquer uma das 3. Vamos supor, porque a tinta que eu estou usando é preta, vamos supor que você colocou o preto aqui, ó. Para ficar bonitinho aqui, ó. Vamos supor que você pintou de preto. Quantos modos você tem de escolher essa aqui agora? 2, porque você não pode repetir o preto. Vocês concordam? Não pode mais o preto, tem restrição. E a segunda dica de combinatória é isso. Você vai começar pela restrição. Antes não tinha restrição. Era 3, 3, 3. Agora, a partir do momento que eu pintei essa de preto, essa aqui agora tem restrição. Essa aqui não pode mais o preto. Então, agora a gente vai pintar ela. A gente vai começar sempre as que têm restrição, as que nos dão problema. Tá claro? Então, vamos pintar ela. Vocês já me responderam que são 2 possibilidades, e vocês estão certos, são 2 possibilidades. E por que são 2? Porque eu não posso pintar da cor que está aqui. Então, eu vou pintar de outra cor. Ou vermelho ou azul. Não importa qual foi a cor escolhida. Vamos supor que eu escolhi vermelho, tá? Aí a minha pergunta é, você pintou lá de vermelho. Quantas possibilidades você tem de escolher essa daqui? 2, porque aqui tem vermelho, então aqui pode preto e pode azul. Então aqui tem 2. Estão entendendo? Independente da cor que você escolheu aqui, preto ou azul, quantas vêm para cá? 2. E quantas vêm para cá? 2. Então, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 16, 16 vezes 3, eu não sei quanto que é de cabeça, 6 vezes 3, 18, vai 1, 48. Então, nós temos 48 maneiras, 48 possibilidades. É o nosso N. E essa é a resposta. Estão entendendo? Não, não é difícil. Você entendeu esse 2? Aí vamos supor que você pintou vermelho. Quantas possibilidades poderia ser aqui? 2. Pode ser qual? Preto ou azul. Não importa qual você escolheu. Vamos supor que você escolheu o azul. Quantas possibilidades tem aqui agora? 2. Quais são as 2? Suponha que você colocou azul. Pode ser preto ou vermelho. Então, você vai pintar ou de preto ou de vermelho. Aí, vamos supor que você escolheu o preto. Quantas possibilidades tem aqui nessa última? 2, que é azul ou vermelho. Não importa qual é a cor que você colocou. Como nós temos 3 cores, e você colocou uma atrás, ficam 2. Porque você não pode repetir. Estão entendendo? Que bom. Bom, acabou, hein? É isso. Tchau. Você já tem toda a aula de combinatória. Você guarda a professor? Posso puxar aqui? Pode. Oi? Você guarda a chuva aí? Não. Eu vou ter muitas dúvidas. 50%. Então eu tomei chuva naquele dia, mas e muita. Mas hoje eu estou chutando que eu não vou tomar chuva. Bom, vamos. Professor, Oi. lá a gente fez 3 vezes 4, não foi? Foi. Por que aqui a gente não faz tipo assim? Por quê? Entendi. É porque aqui a decisão 1, essa sua pergunta é boa, tá? É onde tem a maior eu vou repetir porque eu não sei se o pessoal escuta de casa. Aqui nós fizemos 3 vezes 4 e porque aqui a gente não faz 5 vezes 3, porque nós temos 5 listas e 3 cores, 5 vezes 3. Então, a gente olha para as decisões. Aqui nessa situação aqui, nós tínhamos apenas 2 decisões, D1 e D2. A decisão 1 era escolher uma bermuda e a decisão 2 era escolher uma camiseta.
Vocês não precisam copiar, mas vamos supor que nós tínhamos aqui uma terceira decisão, que é escolher um tênis. E vamos supor que eu tenho dois pares de sapato, dois pares de tênis. Eu tenho um P1 e um P2, tá? P1 e um P2. Aí aqui já não vai ser mais 12, porque além de escolher uma bermuda e uma camiseta, eu vou ter que escolher também um par de tênis. A árvore quase eu não vou conseguir fazer aqui, ó, mas seria abrir aqui, vai ficar um P1 e um P2. Para esse C2 também vai ter um P1 e um P2, vocês conseguem perceber? Eu ia fazer isso para todos. Então, aqui agora eu tenho 3 decisões, que é escolher uma bermuda, escolher uma bermuda, escolher uma camiseta e escolher um par de sapato. Então, quantos modos eu tenho de tomar a primeira decisão, que é escolher uma bermuda? 3 modos, então 3. Tá? Aqui tem 3 modos. A escolher uma camiseta, quantos modos eu tenho? São 4 modos. Agora, escolher um par de sapato, né, ou de tênis, quantos modos? 2. Então, o princípio fundamental da contagem, apesar de eu ter colocado só D1, D2, isso serve para D3, para D4, sabe? Para N qualquer. Então, pelo princípio fundamental da contagem, é a multiplicação. 3 vezes 4, 12, 12 vezes 2 dá 24. Então, são 24 maneiras. Você entendeu isso? Agora, para ficar mais completa a sua pergunta, aqui, as nossas decisões é pintar uma listra. Então, nós temos 5 decisões. Nós temos pintar essa listra, depois pintar essa, depois pintar essa, depois pintar essa, depois pintar essa. Então, é por isso que a gente não faz 5 vezes 3, porque a gente tem 3 possibilidades para pintar essa, aí, como tem restrição, começa a cair para 2. É por isso. São decisões diferentes. Eu vou, o mesmo exemplo, tá? O mesmo exemplo, só para você ver como não é 5 vezes 3, o mesmo problema, o mesmo, só que sem restrição. Pode pintar tudo preto, pode pintar tudo vermelho, pode pintar preto, vermelho, preto, vermelho, preto, pode pintar preto, 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 azul, vermelho. Listras adjacentes pode ter a mesma cor. Não vai ser 5 vezes 3. Na verdade, se aqui deu 48, do jeito que eu estou falando, vai dar mais. Vocês concordam que vai dar mais? Sim. Porque nós vamos contar essas 48, mas vamos contar também as que podem ter a mesma cor. Então, como ficaria esse problema? São 5 listras. 1, 2, 3, 4, 5. E aí você tem... elas não precisam ser iguais, né? Quantas cores eu posso colocar aqui? 3. Essa é a primeira decisão. Aí, quantas cores eu posso colocar aqui? 3, porque agora pode repetir. Eu inventei um outro problema, tá? Um exemplo 3. Quantas podem aqui? 3. Quantas podem aqui? 3. E quantas podem aqui? 3. Então, nós temos 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 3 elevado a 5. Ou pode fazer 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3 dá 3, 8 vezes 3, 24, 243. Então, são 243 possibilidades. Você entendeu? Não é 3 vezes 5 também, ó. Mudou. Mesma bandeira, com mesma lista, mesma quantidade de listas, mesmas cores. Só que aí, como a gente mudou a restrição, então, por que a gente não fez 5 vezes 3? Porque cada decisão é pintar uma lista. Então, se fosse vezes 5 listas, se fosse só 2, poderia fazer daquela forma que você fez no primeiro exercício. Se fosse só 2, a gente poderia fazer a árvore, é isso? Poderia fazer a árvore. Mas se fosse só 2 listas, seria 3 vezes 3, 9. Se não pode repetir, 3 vezes 2, 6. Mas poderia fazer a árvore, sim. Até interessante. Um exemplo para vocês. Em casa, vocês podem inventar problemas. Aí vocês podem colocar 2, 3 listas e fazer uma árvore para ver como fica. Mas beleza, vamos continuar. Vocês entenderam isso? Gente, 80%. 80% dos problemas de combinatória saem daqui. Tá vendo? Oi. Esse N é N de número de possibilidades. É um N que eu coloco como total. O total de possibilidades é N igual a 48. No fundo, não precisa do N. É só uma letra para representar o número total, sabe? Eu não precisava dele. Tudo bem?
É porque às vezes a gente vai ter que somar. Vocês vão ver. Eu vou fazer um exemplo agora. Muito interessante. Então, acabou. É gostoso essa matéria, viu? Todo problema é uma novidade. Não vai ter uma forma. Eu tenho a palavra exercício 3. 4? Não, porque depois o 3 sim. inscrição. Aqui é um A, aqui é um B, né? Então, exercício 3. Vocês estão bem criteriosos hoje. Estou gostando, hein? Porque a gente vai precisar. Exercício 3. Deixa eu pensar. Qual é o seu nome? Helena. E o seu? Hã? Edson. Edson. É que com Helena tem 2 S. Eu não queria falar letras repetidas por enquanto. Helena tem 2 S. Não tem, não? Não é. Não é isso, não? Mas como 2S. Ah, 2 S. 2 S. Eu falei S. Mas, tudo bem. Eu tenho problema de dicção. Me perdoe. Helena tem 2 S. Eu falei assim. Apareceu S, não? 2 S. 2 S. Então, eu quero... Samuel poderia, mas o Edson também dá. Eu quero uma palavra que tenha letras diferentes, só isso. Como a Helena tinha 2 S, eu, por enquanto, vou deixar para o próximo programa. Edson, a pergunta é: quantos anagramas, eu já explico que é anagrama, mas quantos anagramas eu consigo fazer com a palavra Edson? Aí, para resolver os problemas, você precisa entender as perguntas, não tem jeito. Senão você não sai. Então, a primeira coisa é entender o que é anagrama. Eu estou perguntando quantos anagramas. Anagrama são permutações dessas letras, independente se vai fazer sentido ou não. Edson é uma palavra de nome próprio, substantivo, ok. Mas se você trocar, por exemplo, o E com N, vai ficar uma palavra... e a gente não considera, por exemplo, aqui é maiúsculo, mas a gente considera tudo minúsculo, tudo maiúsculo, tá? A gente não considera acentuação. Então, é como se fosse isso aqui, ó. E, D, S, O, N. Isso aqui seria uma possibilidade. Mas se eu trocar o E com N, fica N, D, S, O, E. Isso aqui não formou uma palavra. Mas não se preocupa. Você não está procurando palavras. Você está procurando possibilidades de troca aí. Isso é um anagrama, estão entendendo? Anagrama é permutar as letras. Então, quantas permutações eu consigo? Então é o seguinte, pessoal. Eu vou resolver por causa do nosso tempo, mas vocês têm uma lista com um monte de exercício lá, tá? Para vocês treinarem. A gente vai tentar fazer eles também. Tentar deixar para a última aula, mas qualquer coisa eu faço uma extra quando chegar próximo das provas. Então, vamos lá. Eu vou colocar 5 tracinhos, porque são 5 letras, tá? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tracinhos. São 5 letras. E aí a gente vai... Cada tracinho aqui representa uma casinha de uma letra. E aí a gente vai pensar que nós estamos colocando as letras aí. Então, começando com essa aqui, ó. Quantas possibilidades você tem de escolher essa primeira decisão, essa primeira casa? Isso aqui é a primeira decisão, escolher essa letra. A primeira. 5. São 5. Vocês concordam que pode começar com E, pode começar com D, pode começar com O, pode começar com qualquer uma, quaisquer uma das 5 letras? Vocês concordam? Então, aqui nós temos 5 possibilidades, ó. 5 possibilidades. Vezes, porque eu vou usar o princípio fundamental da contagem. Está entendendo? Aí é que está. Aqui é o seguinte, você tem 5 possibilidades, porque pode ser qualquer uma das 5. Mas aí você supõe que colocou uma letra.
Vamos supor que você colocou a letra S. Mas poderia ser qualquer outra. Quantas possibilidades caberiam aqui agora? 4, porque você não vai repetir o S. Vocês concordam? Então, aqui tem 4 possibilidades. Estão entendendo? Quantas possibilidades cabem para a terceira casa? 3. Quantas possibilidades cabem para a segunda? 2. Quantas possibilidades para a primeira? 1. Então, o total de anagramas é o resultado desse produto. Aí a gente, enfim, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4 dá 20, 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 20, 6 vezes 2 é 12. Isso dá 120. São 120 anagramas. Está entendendo? Sim? É muito comum aparecer em contagem 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1. É muito comum. Então, a gente define essa multiplicação como fatorial. A gente dá um nome para isso. Então, quando a gente tem um número, começando aqui em 5, e vai multiplicando até chegar em 1, a gente fala que isso é 5 fatorial. Então, existe, tá, uma teoria, ou uma definição, que diz assim, ó, N fatorial. N é um número natural, pode ser maior que 1, tá? Então, a gente pega esse N e vai multiplicando, tirando uma unidade. Então, N vezes N menos 1 seria 5 vezes 4. Aí depois você diminui mais 1, então fica N menos 2. Aí você vai fazendo isso até chegar no 2 vezes 1. Então, alguns exemplos. O 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é 120. A gente já fez. Agora, por exemplo, quanto que é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que nesse caso dá 24, tá? 3 vezes 2, 6, 6 vezes 4, 24. Tudo bem? 1 fatorial, por definição, vale 1. Vale 1. E 0 fatorial, no final da aula, se for o caso, eu explico, mas por definição, isso é igual a 1 também, tá? Então, ó, 0 fatorial vai ser 1. 1 fatorial vai ser 1. 2 fatorial para cima, a gente vai fazer desse jeito. 2 fatorial, 2 vezes 1. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Estão entendendo? Isso se chama fatorial. É quando tem exclamação. Em matemática, viu exclamação? É fatorial. Então, 0 fatorial, 1 fatorial. E esse problema aqui do Edson, o Edson deu esse problema para a gente pode resolver fazendo 5 fatorial. Só, simplesmente assim. A gente chama isso de permutação simples. Permutar elementos de forma simples. Então, assim, a gente pode colocar um P5 aqui, ó, para dizer que é a permutação de 5 elementos. Aí começou a aparecer fórmula. Eu não gosto muito disso, mas tem aluno que gosta, né? Então, eu estou colocando aqui para vocês o que é um problema de permutação simples. É permutar 5 letras diferentes. Como, por exemplo, permutar alunos numa fila. Vamos fazer esse exemplo. Vamos colocar os 4 alunos aqui da frente, só que eles não vão precisar se mover da cadeira. Mas vamos supor que a gente tem aquela cadeira que está vazia, não conta, tá? Depois a gente pensa com ela. Mas um exercício número 4 é o seguinte. Nós temos 4 cadeiras só, não temos aquela última, e os 4 da frente. Então, eu vou descobrir os nomes. O seu nome é? Giovana. Eu vou colocar Giovana. Ou é um N só? Ah, acertei. José. O J, José. Você? Ana? Milena. Nossa, eu estou surdo. Milena. Assim? E você? Eric.
Ah, acertei todos. Giovana, José, Milene e Eric, e eles estão aqui sentados na frente. Quantas formas tem deles ficarem permutando as cadeiras? Supondo que não tem aquela. Em outras palavras, tem 4 banquinhos, quantas formas tem deles sentarem nesses bancos? Em outras palavras, porque tem vários problemas assim, então eu estou dando problemas, só que é tudo igual. Então, outro tipo de problema que pode aparecer com 4 pessoas é eles fazerem fila indiana. Fila indiana é um do lado do outro, um na frente do outro, tá? Então, deles ficarem em fila, um do lado do outro. Eles vão pegar estão na fila do banco, sei lá. Quantas formas eles têm de ficar em fila? Esses tipos de problema aparecem em combinatória e resolve tudo da mesma forma, tá? Vocês estão entendendo as possibilidades que podem aparecer? Eu estou dizendo aqui que tem 4 pessoas. Quantas formas eles têm de formar uma fila, de sentar em cadeira? O José está aqui, mas se ele troca de lugar com a Giovana, já muda a possibilidade. Se eles dois trocam, já muda também. Estão entendendo? Como que a gente resolve esse tipo de problema? Vocês podem me dar a solução? Pode ser o princípio fundamental da contagem por enquanto, porque o princípio fundamental da contagem resolve todo tipo de problema. Então, vamos lá. Todo não, 80%. Então, primeira solução, tá? Primeira solução vai ser pelo princípio fundamental da contagem. Como vai ser? A gente vai colocar 4 tracinhos e a gente vai supor que nós estamos colocando as pessoas aqui. Então, eu pergunto para vocês, aqui na frente, quem que poderia entrar aqui? Qualquer um dos 4. Então, nós temos quantas possibilidades de tomar essa escolha, de tomar essa decisão? 4 possibilidades. Perfeito? Vezes. Quantas possibilidades eu tenho de escolher agora a segunda casa? 3, porque você supõe que alguém veio para cá. Sei lá, vamos supor que o Eric veio para cá. Então, agora nós temos 3 possibilidades, porque o Eric não vai estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Aí você colocou, sei lá, o José aqui. Quantas possibilidades tem aqui? 2. Então, veio a Giovana. É aqui quantas possibilidades ficaram? 1, porque está faltando a Miranda. Então, nós temos como resposta 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse N não precisava. Coloquei só para dizer que é o número total de possibilidades. É 24. Pode falar, Helena. E restrições nesse caso? Vou colocar quando as letras se repetem. Aqui é um G, um J, um M e um E, e está permutando. Então, no final das contas, eu estou perguntando quantos anagramas tem, né? E como eles não se repetem, são pessoas, cada um é um, não tem, né? Então, a gente não tem esse problema. Agora, o exercício 5 vai ser desse jeito que você está perguntando. Então, pessoal, ó, a segunda solução, isso aqui simplesmente é o que a gente chama de permutação simples, tá? Permutação simples. O que é permutação simples? Esse negócio de anagrama sem repetição. É um G, é um J, é um M e é um E. E eles estão trocando de lugar aqui. Então, a gente pode simplesmente fazer P4, que significa que eu vou permutar 4 elementos. E isso é 4 fatorial. Quanto que é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. Estão entendendo? Aqui é o princípio fundamental da contagem. Aqui é uma forma, se chama permutação simples. Mas é a mesma coisa, sim. Por isso que eu falei que o princípio fundamental da contagem resolve 80% dos problemas. Agora, vamos para a palavra Helena. Vamos continuar. Se chama agora permutação. Permutação. Não é mais simples. É com repetição. Bom, vamos lá. Aqui a gente está encerrando. Exercício número 5. Deixa eu brincar primeiro com a palavra uva. Quantos anagramas tem a palavra uva? Vocês conseguem me dizer? 3.
Não, pensa com calma. Também não. Não, anagramas. Então, pode ser uva, pode ser UAV, né? Perguntar. Quantos são? São 6. 3 fatorial. Vocês concordam? 3 vezes 2 vezes 1. Estão entendendo? Pode ser, ó, coloca o A na frente. Pode ser UV. Deixa o A ainda. Troca aqui. VU. Por causa do pessoal aí, eu não sei se eles enxergam ali embaixo, eu vou colocar aqui do lado, tá? Uva conta também, então já tem 4, mas está faltando uma letra na frente. Qual é a letra que está faltando? V. Então pode ser AU, VAL, e pode ser UA. Então são 6. Vocês concordam que são 6? Quantas letras nós permutamos? 3. 3 vezes 2 vezes 1. Agora, e a palavra Ana? Vocês conseguem me dizer quantos são? Vai ser menos de 6, porque tem 2 A's. E quando esse A troca de lugar com esse A, a palavra é a mesma. Vocês concordam? Sim. E aí a gente não conta 2 vezes, é a mesma palavra. Então, o que vai acontecer? Eu vou trocar todas as possibilidades, mas quando eu troco o A com A, eu não conto. Então, o N está no meio. Eu vou colocar o N na esquerda. Pode ser A e A. E se eu trocar A com A, não vai mudar. Então, o N estava no meio, estava na esquerda. Agora eu vou colocar o N na direita. E aqui fica A e A. E acabou. Vocês concordam que acabou? Sim. Eu estou trocando 3 letras de lugar, mas o problema é que quando eu troco o A com o A, eu tenho a mesma combinação, tenho a mesma palavra, independente se fez sentido ou não, tenho o mesmo anagrama. Vocês estão entendendo? Aqui eram 6, não tinha repetição. E aqui são... está escrito Ana aqui, assim, Vem, jogo da velha. E aqui tem 3. Beleza? Então vão ser menos, tá? Quando tem repetição, vão ser menos. Então, por exemplo, a palavra Helena. Helena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 letras. Se as letras não se repetissem, seria 6 fatorial. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vocês estão entendendo? Só que tem 2 S. 2 Es. 2 Es. E daí, né? E daí que se você trocar os dois, esse E com esse E, se trocar de lugar, a palavra é a mesma. Estão entendendo? Isso vai acontecer sempre quando a gente faz 6 fatorial. Porque quando a gente faz 6 fatorial, a gente está perguntando tudo. Só que a gente conta as posições do Z sendo trocadas 2 vezes. A gente conta 2 vezes a mesma palavra. Porque a gente contou esse anagrama Helena, aí esse E com esse E permutou, virou Helena de novo. E a gente conta também quando a gente faz 6 fatorial. Não sei se está claro isso. Não, aí pera. Não, vamos supor que esse E fosse preto. E esse E aqui vermelho. Quando eu troco esse E com esse E, o preto vem para cá. E o vermelho fica aqui. Tudo bem? Mas aqui você disse que não contaria quando... Isso, e não conta mesmo. Porque a palavra ficou a mesma. Vocês concordam? Sim. Eu estou dando um exemplo que a gente sempre conta 2 vezes. Deu errado. Ah, tá. Não deveria contar 2 vezes. Não deveria. Ah, tá. Mas se a gente está contando, o que a gente tem que fazer para consertar? Diminuir um número. Fica assim. Vamos lá. A gente está contando 2 vezes. Mas para cada palavra, vamos fazer um anagrama aqui, ó. Vou colocar o E preto aqui na frente. Vou colocar depois o H. Helena. Então, vou colocar o E de novo para eu não me confundir aqui.
Então, já foram 2Es. Vou colocar o L, vou colocar o N e vou colocar o A. Isso é um anagrama possível, vocês concordam? Sim. Agora eu vou trocar o E com E. Então, esse E vai vir para cá, vai repetir tudo, tá? Aqui vai ficar o E, e aqui vai ficar H, L, N e A. Essas palavras são as mesmas, a gente não conta duas vezes, a gente não pode contar duas vezes. Mas quando a gente faz 6 fatorial, a gente acaba contando isso. Então, a gente tem que consertar. Se a gente contar duas vezes, a gente tem que dividir por quanto? Por 2. A gente faz 6 fatorial. Vamos lá, vamos com calma. Eu estou explicando por que dividir por 2, tá? Mas, beleza, é a palavra Helena. A gente faz o seguinte, ó. A gente fala que é uma permutação de 6 elementos, igual eu escrevi aqui, ó. P4, porque tinha 4 letras. P6, porque agora são 6 letras. Só que aí eu vou colocar em cima as letras que se repetem. Aqui não se repetem 2S, então eu vou colocar o 2 aqui. Isso é uma permutação com repetição. Como a gente resolve isso? A gente faz o 6 fatorial. 6 fatorial, porque são 6 letras, e nós vamos permutar tudo. Só que aí nós vamos dividir esse resultado por 2 fatorial, que são essas letras aqui, ó. Não tem duas letras? 2S? 2S? Então, a gente vai dividir por 2 fatorial. A gente divide para contar, para descontar o que a gente contou em duplicidade. Calma que eu vou dar um outro exemplo. Vamos com calma. Por enquanto, como que a gente faz isso? 6 fatorial é o quê? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Dividido por 2 fatorial, que é? Que é 2. 2 vezes 1. Como é tudo multiplicação, a gente pode cortar aqui, ó. 1 com 1 nem precisa colocar, porque é neutro. 2 com 2, ó, corta. Então, ficamos com 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Eu vou colocar embaixo, porque não tem espaço. 4 vezes 3 é 12. 6 vezes 5 é 30. Ficamos com 12 vezes 30. Já me falaram aqui, ó, 360. Estão entendendo? Sim ou não? Sim. 360 anagramas, tá? A palavra banana. Banana. Ba-na-na. Quantos anagramas tem? Calma, vamos lá. Quantas letras tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 letras. Isso, e por 2, porque os N's também, né? Então, ó, é uma permutação de 6 elementos, porque são 6 letras. Estão entendendo? Só que tem repetição. Quais são as letras que se repetem? Nós temos 3 As, então eu vou colocar um 3 aqui só para lembrar, tá? E nós temos 2 N's, vocês concordam? Então eu coloco um 2 aqui. Se quiser colocar o 1 do B, tudo bem, mas não faz diferença. Aqui vai ser o quê, então? Vai ser uma divisão de 6 fatorial, porque são 6 letras. E aí a gente vai dividir pelo 3 fatorial e também pelo 2 fatorial. Essa é a resposta. A gente divide para contar, descontar o que a gente contou tudo quando a gente faz 6 fatorial. Porque quando a gente fez 6 fatorial, a gente contou todas as permutações, por exemplo, dos As também. E só com essa palavra, o B fixo aqui, o N fixo aqui e o N fixo aqui, os As podem se mover aqui de 6 maneiras, que é o 3 fatorial. Então, a gente divide por 3 fatorial. Só que os N's também poderiam se mover, então a gente divide por 2 fatorial. Estão entendendo? Ou você não poderia somar o 3 com 2 fazer assim? Não, porque o 5 fatorial Por exemplo, 2 fatorial vezes 1 fatorial. Você concorda que isso é 2 vezes 1 vezes 1, isso dá 2? Agora, se a gente faz 2 mais 1, dá 3. 3 fatorial, você concorda que dá 6? É diferente. Tá? Isso vai ser também 3 fatorial vezes o 2 fatorial. Isso aqui é vezes, tá? Eu não coloquei, mas é vezes.
Então, é 3 fatorial vezes 2 fatorial. 3 fatorial dá 6 e o 2 fatorial dá 2. Então, 6 vezes 2, 12. Então, o denominador aqui dá 12. E o 5 fatorial, 5 vezes 4 já é 20. A gente fez 5 fatorial dá 120, eu acho. Tudo bem? Então, beleza. Vamos resolver isso aqui. Pessoal, aqui é tranquilo, ó. É 6 vezes 5 vezes 4. Aqui vai aparecer 3 vezes 2 vezes 1. Só que 3 vezes 2 vezes 1, vocês concordam que é 3 fatorial? E como tem 3 fatorial no denominador, a gente costuma não escrever, a gente costuma parar no número, a gente abre o maior e para no segundo maior. O 6 é o maior, então eu vou abrir o número 6, 6, 5, 4... Ah, chegando no 3 fatorial aqui, eu paro e escrevo 3 fatorial assim, ó. Vocês conseguem entender isso? Não? Ó, eu vou fazer aqui embaixo. O 6 fatorial, ele é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vocês concordam? Sim. Só que 3 fatorial não é 3 vezes 2 vezes 1? Então, aqui, como apareceu 3 vezes 2 vezes 1, eu posso escrever o 6 fatorial da seguinte forma. Eu posso escrever como 6 vezes 5 vezes 4, e no lugar de 3, 2, 1, eu coloco 3 fatorial. Vocês entendem? E por que eu estou fazendo isso? Porque eu já divido aqui, ó. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, que eu vou deixar. Eu vou deixar. Por quê? Porque vai dividir. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. 3 fatorial por 3 fatorial eu posso dividir. Vocês estão entendendo por que a gente fez isso? Agora ficamos com... Aqui é o seguinte, pessoal. Vocês podem multiplicar tudo e dividir no final. Mas, ó, quanto que é 4 dividido por 2? 2. Então, ó, nós já dividimos tudo. O 1 é neutro, não precisava nem colocar. Então, ficamos com 6 vezes 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10. 10 vezes 6? Então, são 60 anagramas. São 60 anagramas. Estão entendendo? Perfeito. Perfeito. Então, a gente vai falar agora de combinação. Aí acaba tudo de combinatória, tá? É 1 hora. Meio-dia 28, cheguei aqui 11h40, mais ou menos. Tá bom. 1 hora de cada. 1 hora de probabilidade, 1 hora de... Agora a gente vai falar de combinação. E aqui entra a parte final de combinatória, onde vem os probleminhas que pegam um pouquinho mais, tá? Tá de boa, vai ser de boa. Olha, é complicado, porque existe arranjo e combinação. Arranjo é um nome que a gente, infelizmente, usa nos livros, mas que não serve para nada. Se ensina arranjo, mas, de fato, não precisava resolver problemas de arranjo, porque a gente utiliza o princípio fundamental da contagem e resolve esses tipos de problemas. É assim, deixa eu começar diferente. Para a parte final, existem 2 tipos de problema. Existe uma coisa que a gente chama de arranjo, outra coisa que nós chamamos de combinação. O que acontece é que os problemas de arranjo dá para resolver pelo princípio fundamental da contagem. Então, é uma forma desnecessária colocar aqui. Mas o problema de arranjo, a gente calcula assim, ó. Arranjo de N tomados PAP. Calma que eu vou explicar isso aqui, tá? O significado disso. Mas isso é uma forma. Isso aqui é N fatorial dividido por N menos P fatorial. Não se preocupem não, tá? Por enquanto, vamos deixar assim. Eu vou explicar isso aqui. Isso não serve para nada. Vou explicar também porque não serve para nada. Vamos com calma, calma. Agora, combinação é importante. Combinação vocês vão ter que saber. A combinação de N tomados PAP é igual a um N fatorial dividido por P fatorial
N menos P fatorial. Calma que é tranquilão. Calma que é tranquilão. Não, isso aqui é só letra, já explico. Como que a gente explica a diferença de um pelo outro? A gente fala que em arranjo, a ordem importa. E calma que ainda eu vou explicar também o que significa o negócio de ordem. Mas a ordem importa. A ordem importa. Na combinação, a ordem não importa. Não importa. Eu vou dar uns exemplos agora, tá? Sobre isso. E nesses exemplos, eu vou explicar o significado de todas as letras, da ordem, de tudo. Aí vai ficar claro. E se não ficar aí, vocês vão perguntar o que vocês quiserem, lógico. Mas, por enquanto, espera o exemplo. É o seguinte. Nós estamos em qual? Quem é o que está sendo rigoroso aí nos números? É o Edson? Ah, agora é o 7. Paramos no 6? Não, agora é 6. Agora eu sei. Vocês estão rindo. É o 7, vamos no 7. É 7, da banana foi 6, é verdade. Tá. É 7 ou 6? É o 7, é o 7. Não importa, não importa. Não importa muito, na verdade. Mas não importa muito, na verdade. Calma. Quem é o que está nervoso? Calma. Eu tô com fome, eu já tô ficando entrado aqui. Por quê? Por quê? Fala em comida, pode Esse frio do caramba ainda tem. Eu tô com fome aqui ainda. Ah, bom. Pensei que era comigo aqui. Eu já ia correr já. Ainda bem que eu abri a porta ali, ó. Eu falo, tchau, pessoal. Eu acho que meu filho está chorando. Estou escutando a 20 quilômetros daqui. Exercício 7. Caramba. Vai ter mais, hein? Eu acho que eu vou parar a aula, tá, gente? Porque não vai ficar... Não, tô brincando. Qual é o seu nome, do frio? É Rodrigo? Não, Gabriel Bonagura. Bonagura? Gabriel Bonagura. Vamos escolher o Gabriel Bonagura como exemplo. É o seguinte. Né? Bom, não consegui nem pensar no problema do Gabriel Bonagura. Deixou nervoso. Como que se esquece? Que se escreve. Bom, vamos lá. Vamos lá. Nossa, a Brenda tá parecendo mal. Eu nunca passei por esses momentos assim de estresse em aula, né? Por 10 anos, nunca. Então, eu tô pensando aqui o que eu vou fazer. Se eu corro, se eu ligo para minha esposa, não devo buscar. Ó, é o seguinte. Arranjo e combinação. Então, vamos dar um exemplo disso. Vamos dar um exemplo. Aqui nós temos algumas pessoas na sala, como, por exemplo, a Giovana, o José, o Gabriel Bonagura, por exemplo, né? Nós temos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 20 pessoas para ficar fácil para mim, né? Porque 20 pessoas. Não, vai 22 pessoas. Nós temos 22 pessoas. Bem, 22 pessoas. Dessas 22 pessoas, o Alê vai sortear 2 para premiar. Aí o Alê faz o seguinte, ele fala, a primeira pessoa ganha um PlayStation 5, beleza, ganha um PlayStation 5. Vai ser sorteio, mas se não fosse sorteio, eu já dava o PlayStation para o Gabriel. Gabriel, é seu, você não fica nervoso. Mas é sorteio, então não tem. A segunda pessoa, ele vai sortear só 2. A primeira ganha o PlayStation 5, a segunda pessoa ganha, sei lá, Um carro. nossa, mas aí... Pô, eu quero entrar nessa brincadeira de ser sorteado. 100.
R$100, R$100. Só isso, pô. Só isso. R$100 tá bom, pô. Dá pra... Realmente, não Não, tudo bem. Tudo bem. Devia ser R$1.000. Não, mas deixa assim, ficou legal, ficou legal. Vocês já estão percebendo que a ordem importa aqui, vocês concordam? Vocês estão percebendo que a ordem importa, não estão percebendo? Um ganha um PlayStation 5, que é 100 mil, e o outro ganha R$100. Então a ordem importou bastante, né? Então, ótimo. Então, ó, eu escrevi aqui, ó, combinação, a ordem não importa, arranjo, a ordem importa. Então, neste exemplo, vocês já perceberam que a ordem importa, vocês concordam? Sim. Ser a primeira pessoa, a primeira ganha o PlayStation 5, a segunda ganha R$100. Tá? Então, vamos supor que dessas 22 pessoas, tá? Que são vocês aqui, né? A Helena ganha em primeiro, e em segundo ficou o José. Um exemplo, tá? Aí, beleza. Mas vocês concordam que... Então, qual a ideia? Você monta um grupo, são 22 pessoas. Então, eu peguei duas pessoas das 22 e eu montei uma combinação aqui. Aí, qual é o truque? É você permutar esses elementos e fazer a pergunta se a ordem importou ou não. É que vocês já responderam, mas isso aqui eu estou falando para problemas de forma geral. Você monta um grupo e você permuta. Quando você tem H e J e você coloca J e H, ou seja, ao invés da Helena ganhar o PlayStation 5, quem ganhou foi o José agora, ou seja, eu peguei as mesmas pessoas e permutei. Você faz a pergunta, a ordem importou? Vocês concordam que a ordem importou? Fez diferença? Quem estava ganhando o PlayStation 5 era a Helena. Quem agora está ganhando é o José. Mudou. Então, se a ordem importa, nós estamos num problema de arranjo, tá? De arranjo. Então, a gente vai resolver dessa forma aqui. Só que, como eu comentei que não precisava dessa forma, então nós vamos resolver também pelo princípio fundamental da contagem. Então, vamos resolver de dois modos. O primeiro modo é por arranjo, porque a ordem importa. Então, o que é isso? É um arranjo de N. Esse N é o total de pessoas que tem no grupo. É o total. No caso, nós não temos 22 pessoas. Esse vai ser o nosso N. Então, esse N aqui, ó, é o total. Total. Aqui também, tá? Total. Então, é um arranjo de quantas pessoas? Qual é o nosso total? 22. Então, é o N. Então, 22. 22 pessoas. A gente fala assim, ó. Arranjo de N tomados PAP. Tomados PAP. O PAP é que dessas 22 pessoas, eu vou escolher duas para serem premiadas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Das 22, eu vou escolher duas. Então, é o número 2 que eu vou colocar aqui. Isso aqui é o PAP, a quantidade de pessoas que eu vou pegar do grupo. É um grupo de 22, só que eu não vou pegar todas. Eu vou pegar apenas 2, ou 3, ou 4. Estão entendendo? Então, nós temos um arranjo de 22 tomados 2 a 2. E como que responde isso aqui? Isso aqui é N fatorial. Ó, lá em cima. N fatorial. Quem que é o N aqui para gente? 22 fatorial. Dividido por, ó, é uma subtração. N menos P. N menos P. Então, ó, vai ficar 22 menos 2 fatorial. 22 menos 2 dá 20, perdão. Então, vai ficar 22 fatorial em cima, eu não vou resolver ainda, dividido por 20 fatorial. Vocês estão entendendo? Não? Ó, assim, eu já estou dizendo como que resolve, mas eu vou fazer pelo princípio fundamental, acho que vai ficar até melhor. Mas eu quero diferenciar a diferença de um para o outro. Então, quando a ordem importa, nós estamos num problema de arranjo. E arranjo é aquela fórmula. Então, a gente está aplicando a fórmula só. Arranjo de 22. Esses 22 são 22 pessoas, tomados 2 a 2, porque são 2 pessoas que eu vou premiar. Se fossem 3 pessoas, eu ia colocar 3 aqui. Aí, como é que a gente faz? A gente faz
n fatorial, o n é o total. Então, é o 22 fatorial. Tá entendendo? A gente vai dividir por n menos p. Esse aqui é o p, é o 2. N é o 22. 22 menos o 2. Está entendendo lá? Só que 22 menos 2 não dá 20? Então, eu coloquei 20. Até aqui tudo bem? Como a gente vai resolver? Lembra de abrir os fatoriais? A gente vai abrir o maior, que é o 22. 22 vezes 21 vezes... Não vai, o próximo não é o 20? Só que a gente vai escrever 20 fatorial. Que é porque vai dividir com o de baixo. Está entendendo? 20 fatorial cancela. 22 vezes 21 dá quanto? É a resposta final. 462. Opa! Muito obrigado. 7? 62. Perfeito. Essa é a resposta. Meu, com 22 pessoas para escolher duas, nós temos 462 pessoas para possibilidades, né? Não pessoas. 462 possibilidades para ganhar isso aí. Pode ser você primeiro, ele segundo. Pode ser você primeiro, ele segundo. Você primeiro, ele segundo. Depois você pode ser o segundo. Então, estão entendendo? Todas as possibilidades. Tem 462 possibilidades de escolher duas pessoas das 22 pessoas. Isso. Sendo que a ordem importa. Isso. Podemos fazer o problema da Mega Sena aqui. Agora, vocês estão entendendo? Sim. Pelo princípio fundamental da contagem é mais fácil. Segundo modo, como você vai fazer pelo princípio fundamental da contagem? Você vai colocar dois tracinhos, onde esses tracinhos representam as pessoas aqui. Você vai colocar o primeiro colocado aqui. Aí eu pergunto para vocês. Quantas possibilidades caberiam aqui na primeira pessoa? 22. É o Alessandro que vai sortear, então 22. Se fosse eu, já seria o Gabriel. O Gabriel vai ganhar. É aqui 22 pessoas. Está entendendo? Agora, supondo que alguém ganhou o PlayStation 5, quantas possibilidades tem aqui? 21. Então, pelo princípio fundamental da contagem, é 22 vezes 21, que dá 462. Para nada. Para nada, muito bom. Você respondeu. Não serve para nada. O arranjo não serve para nada. O arranjo não. Mas por que eu coloquei? Porque quando vocês vão lá no YouTube, e vai ter lá professores bons, falando corretamente, eles vão falar de arranjo. Aí eles falam, pô, mas o Samuel lá não falou de arranjo. Então, eu estou explicando que dá para resolver por arranjo, mas dá para resolver pelo princípio fundamental da contagem. Então, é importante que vocês escutem esse termo. Mas realmente não precisa, se resolve pelo princípio fundamental. Só que agora eu vou dar um problema de combinação. Tá? Eu vou até pedir para vocês copiarem, porque eu não vou apagar a fórmula da combinação. Tá? Agora, essa aqui, pessoal, é importante, tá? Importante. Porque essa daqui a gente consegue... todos os problemas dá para fazer sem fórmula. Todos, inclusive de combinação. Mas se a gente sabe a forma de combinação, a gente resolve mais rápido. Então, essa é uma que é importante a gente estudar um pouquinho agora. Pode apagar aqui? Então, exercício 8. Se reclamou com 7, meu, imagina quando chegar no 10. Vamos lá. Hoje são 10 exercícios. 8. Aí acaba. Agora nós temos 22 pessoas. Continua aqui. Tá? Só que agora não vai ser uma premiação. Agora vai ser o seguinte. O Alessandro vai chegar aqui, tá? E ele vai falar o seguinte. Ele quer duas pessoas. Tá? Então, vamos continuar com duas pessoas. Que vão fazer um trabalho específico lá fora. Ele fala assim, eu preciso de duas pessoas para me ajudar a colocar um mural, enfim, fazer algum trabalho aqui. Essas duas pessoas, elas vão fazer a mesma tarefa. Então, por exemplo,
se eu escolho a Milena e o Eric, um grupo, né? Para fazer esse trabalho. Se eu permutar, e inicialmente vinha o Eric e depois a Milena, a pergunta que você tem que fazer é: a ordem importa quando você troca os elementos? Assim, ó, são 22 pessoas e eu quero duas. Então, você escolhe duas dentro desse grupo. Aí você permuta e você faz a pergunta: será que a ordem mudou? A ordem importa? E nesse caso é não. A ordem não importa. Por quê? Porque as duas pessoas vão fazer parte do grupo. As duas pessoas vão fazer a mesma tarefa. Não tem premiação. Não tem um primeiro colocado, segundo colocado. Aqui é o seguinte. Eu vou escolher duas para ir para a praia, nesse frio. Então, o Gabriel não vai escolher, né? Ele está reclamando. Eu escolho duas pessoas para ir para algum lugar. Eu vou escolher duas. Essas duas pessoas vão para o mesmo lugar. Essas duas não tem distinção escolher o primeiro e depois o segundo. Estão entendendo? Então, escolher o M, a Milena e o Eric, ou escolher o Eric e a Milena é a mesma coisa. Estão entendendo isso? Isso é importante, hein? Vocês estão entendendo? Como a ordem não importa, nós estamos no problema de combinação. A ordem não importa. Então, a gente vai resolver assim, ó. Combinação de 22 pessoas tomados 2 a 2. São 22 pessoas. Dessas 22 pessoas, eu vou escolher duas. E eu estou usando uma combinação porque a ordem não importa. Ó, é a mesma coisa, hein? N tomados PAP é N fatorial. Então, vamos lá. 22 fatorial dividido por, ó, estou seguindo a fórmula, ó, P fatorial, P. Quem é o P aqui? 2 fatorial N menos P. Vocês já podem colocar 20 direto, mas eu vou fazer aqui, ó, 22 menos 2 fatorial. Estão entendendo? Quem não entendeu, pessoal, isso é importante. É a única fórmula de combinação, de combinatória, é a única. Vocês vão precisar saber. Estão entendendo? Então, vamos lá, vamos resolver aqui, ó. Combinação de 22 tomados 2 a 2. Isso dá 22 fatorial, eu não vou abrir. Eu vou fazer essa conta aqui primeiro, 22 menos 2. Então, isso é 2 fatorial dividido por 20 fatorial. É 22 fatorial dividido por 2 fatorial vezes o 20 fatorial, tá? Só que aí a gente vai abrir o 22 até o 20. Então, vai ficar 22 vezes 21 vezes 20 fatorial. Dividido por 2 vezes 1 vezes 20 fatorial. Estão entendendo? 20 fatorial dividido por 20 fatorial cancela. 22 dividido por 2. Aqui você pode multiplicar e no final dividir por 2. Ou você já pode dividir aqui se você quiser, tá? Tanto faz. 22 dividido por 2, isso dá 11. Então, ficamos com 11 vezes o 21. Alguém já fez? 233. Eu acho que vai terminar em 1, porque 1 vezes 1 é 1. Então, 231, 231. Beleza? 21 vezes 10 é 210. 210, aí eu adiciono mais 21. Tá certo, 231. Perfeito. Pessoal, são 231. É metade do outro lá. Perceba que o outro problema era igual, era 22 e eu pegava 2. Só que no outro, o que acontece? Quando eu fiz André e José, José e André, Helena e Gabriel, Gabriel e Helena, sei lá, Monique, Milena e Eric, ou Eric e Milena, isso aqui eu contava, porque aqui é primeiro, segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo. Então a ordem importa aqui, vocês concordam? Nesse aqui, isso aqui é a mesma coisa, isso aqui é a mesma coisa, isso aqui é a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Então, por isso que a gente divide por esse 2 fatorial, por esse P fatorial. Então, perceba que é a mesma fórmula, ó, porque aqui é a mesma coisa,
Só que aí a gente divide pelo P fatorial porque a ordem não importa. Então, a gente conta realmente 2 vezes. Estão entendendo? Beleza. Com isso, vocês já sabem tudo de combinatório. Vamos resolver uns probleminhas mais difíceis aqui. Problema já de FUVEST, tá? Isso. Para FUVEST. Pois é. Você tem que pedir para trocar o horário aí, para o intervalo ser mais cedo. Exercício 9. Vamos ver na FUVEST. Eu tenho uma reta com 3 pontos, reta R. Eu tenho uma outra reta, reta S, com 4 pontos. Vou chamar aqui de ponto A1, ponto A2, ponto A3, ponto B1, ponto B2, ponto B3, ponto B4. E aí eu pergunto para vocês quantos triângulos eu consigo formar aqui, escolhendo 3 pontos. Combinação. Quantos triângulos? Quantos triângulos? 12. Não sei. Eu não sei mesmo. Mas não é 4 vezes 3. Não vai. Sabe por que não é? Porque quando você faz 4 vezes 3, o que você está fazendo é o seguinte. Quantas formas eu tenho de escolher um ponto aqui? São 3. 3, né? Quantas formas eu tenho de escolher um ponto aqui? 4. 4 vezes 3, 12. Então, esse 12 são 12 segmentos. São 12 segmentos. Você contou isso aqui, 1, você contou isso aqui, 2, você contou isso aqui, 3, você contou isso aqui, 4, você contou isso aqui, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você contou 12 segmentos. Só que um triângulo são 3 pontos. Um triângulo são 3 pontos. Vocês entendem? Então, se você faz 4 vezes 3, você está contando segmentos, porque você está falando assim, eu vou tomar a minha primeira decisão é escolher um ponto aqui, e a minha segunda decisão é escolher um ponto aqui. Então, 4 vezes 3, 12, são 12. Não, mas são 12 escolhas de um ponto com um ponto. Aqui eu quero triângulo. Triângulo são quantos pontos? 3. São 3. Isso é um problema difícil, tá, pessoal? Quando eu estudava, eu não consegui resolver esse problema. Não se preocupem, não. Faz parte da teoria. Isso aqui é um triângulo. Um triângulo precisa formar 3 pontos. Tá? Então, existem alguns modos de escolher, de resolver. Pelo menos 2. O primeiro modo, que é um truque, e eu quero que vocês entendam esse truque, porque isso resolve bastante problemas de probabilidade, é o seguinte, é você fazer tudo menos o que você não quer. Não quero. Tudo menos o que você não quer. Então, a gente vai fazer assim. Primeiro de tudo, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma combinação, eu vou contar todas as possibilidades. Quantos pontos eu tenho aqui? Aqui eu tenho 3 pontos. Quantos pontos eu tenho aqui? 4 pontos. Então, no total, eu tenho 7 pontos. 7 pontos. Então, eu vou colocar a combinação de 7 tomados 3 a 3. O 3 aqui, porque são 3 pontos que eu vou escolher, porque eu quero triângulo. Estão entendendo? Vocês estão entendendo? Sim. Então, 7 tomados 3 a 3. Quando eu faço 7 tomados 3 a 3, a combinação, como que é isso? Qual é a fórmula? Fala para mim. 7 fatorial dividido por 3 fatorial. 7 menos 3, vamos fazer direto aqui? 4 fatorial. Beleza? Como a gente vai abrir essa conta? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por o 3 fatorial a gente abre, 3 vezes 2 vezes 1, e o 4 fatorial a gente deixa, porque 4 fatorial cancela. Vocês estão entendendo? Sim. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Como a gente tem 6 em cima aqui, a gente pode dividir esse 6. Eu corto com 3 e com 2. Com 1 não precisava colocar. 6 cancelou tudo isso. Então, ficamos com 7 vezes 5. 7 vezes 5 dá?
35. Esse 35 aqui não é a resposta. Mas é tudo. É tudo. E aí eu pergunto, por que não é a resposta? A gente está fazendo o seguinte, ó. Nós temos 7 pontos e estamos escolhendo 3. Por que é combinação? Porque escolher o ponto A2, escolher o ponto B1 e o ponto B2 é a mesma coisa de escolher o ponto B2, o ponto B1 e o ponto A2. A ordem não importa, vocês estão entendendo? Então é um problema de combinação. Mas quando a gente faz isso, a gente não conta todos, porque a gente está colocando também na história aqui 3 pontos que estão na mesma linha. Por exemplo, nós estamos contando também o B1, o B2 e o B3, e eles aqui não formam um triângulo. Porque eles são colineares, eles não formam um triângulo. Quando a gente faz 7 tomados 3 a 3, nós estamos contando todos os triângulos, mas nós também estamos contando todas as combinações possíveis de escolher 3 pontos que estão na mesma reta. E esses pontos que estão na mesma reta não formam triângulo. Então, a gente tem que tirar, Então, como a gente vai tirar o que você não quer? Aqui é o seguinte, ó, eu tenho 3 pontos nessa reta R. Então, eu vou combinar 3 pontos tomados 3 a 3. Isso aqui vai ser 1. Por que vai ser 1? Eu tenho 3 e eu tenho que escolher 3. Vocês concordam? Vai ser 1? Sim. Tem 3 pontos e eu vou escolher 3. E a ordem não importa. Então, escolher A1, A2, A3 é a mesma coisa que escolher A3, A2, A1. Então, é uma possibilidade só. Só que vai dar 1, não precisava nem fazer. Mas vamos fazer. Para vocês verem como fica. 3 fatorial dividido por quem? 3 fatorial. 3 menos 3. 0 fatorial. 3 fatorial dividido por 3 fatorial é 1. 0 fatorial eu disse para vocês que vale 1. Então, isso aqui é igual a 1. Agora, a outra. Qual é a outra que eu tenho que fazer na outra reta? Para acabar. Qual que é a outra? 4 tomados. Porque são 3 pontos, né? Então, eu tenho 4 fatorial dividido por 3 fatorial. 4 menos 3, 1 fatorial. Isso aqui dá 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. 1 é 1 mesmo. 3 fatorial com 3 fatorial cancela. Isso é igual a 4. Dá para contar. É o B1, B2, B3. É o B1, B2, B4. 2, né? É o B1, B3, B4. E o B2, B3, B4. São 4. Beleza, então a resposta é quanto? Qual é a resposta? Resposta. Eu não vou agachar porque eu não sei se o pessoal enxerga, mas é 35, que é tudo, menos o que você não quer. Você não quer quantos? 5. Quanto que é 35 menos 5? 30. A resposta é 30. São 30 triângulos. Beleza? Vou deixar um exercício para vocês, tá? Da FUVEST. Exercício 10 é o último. Eu falei que são 10 exercícios, né? A gente vai parar a aula aqui, tá? A probabilidade eu deixo para a próxima aula. Vocês estão cansados. Não adianta correr. Fique com fome. Seguinte. Isso aqui é da FUVEST. Vou colocar a FUVEST assim, ó, para animar vocês. Aqui eu tenho um segmento de reta assim. É do jeito que a FUVEST fez. Né? Tudo bem, vamos trocar. Vamos fazer assim. Beleza? Melhorou? Tá gravando. Sim, mas eu estou dando os créditos. Você tem como buscar a internet aí? A FUVEST 2000 Bom, não importa.
é assim mesmo o problema, mas FUVEST 2018. Mas não importa, não vamos buscar. Se quiser, tiver aí. É que eu não lembro como que é a reta, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, então. Reta. Bom? Melhorou? Aí você puxou a pergunta aqui, ó. A gente está acostumado com paralelo. Isso. Mas beleza. Não, isso aqui não é igual. Então vamos fazer assim. Isso aqui é bem deitadinho assim. Pronto. Melhorou, né? Isso, olha lá. Parece alguém dormindo. Já não parece nada de suástica, nem de nada aqui. Está parecendo alguém dormindo. Melhorou. Então melhorou. Melhorou. Essa aí. Olha lá. Tem como projetar? É melhor. Então ele vai projetar. Esse é o nosso último exercício. Vou deixar vocês resolvendo, vou resolver depois. E aí acabar. Tá? Aí tem os exercícios lá de combinatório, eu gostaria que vocês fizessem todos, tá? Tem naquela lista. Eu passo para vocês os exercícios. Eu não vou fazer o desenho e agora vocês culpam a FUVEST. É o desenho dela. E você é esperto, hein? Você achou rapidinho. Eu nem falei qual é. É sério, porque eu não falei problema, falei nada, eu só fiz um desenho. Você lembra dele? Foi difícil. Você lembra dele? Eu vou adiantar vocês, porque agora eu estou vendo o desenho. Aqui é perpendicular. E aqui é horizontal. Aqui é uma reta assim. Segmento, na verdade. E aqui é assim. Melhorou, né? Bom, tem 12 pontos. Tem 2 aqui. Tem 2 aqui. Tem 2 aqui. Tem um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Então tem 4, 8, 9, 10. E tem 2 aqui. Beleza? Tá ligando aí, né? Tá. Você esperou eu desenhar tudo para ligar, né? Não, estou brincando. Pessoal que está... Acho que é melhor vocês lerem. Então, eu vou apagar tudo. Peraí. Dá para ler? FUVEST 2018. Eu acertei o ano, então foi por isso que achou. FUVEST 2018. Então, 12 pontos são assinalados sobre 4 segmentos de reta, de forma que 3 pontos sobre 3 segmentos distintos nunca são colineares, como na figura. Os alunos podem ter dificuldade nessa interpretação, mas isso aqui ele só está querendo dizer se você... 3 pontos sobre 3 segmentos distintos nunca são colineares. Colineares é que estão na mesma reta. Aqui, 3 pontos nessa reta, eles são colineares, porque eles estão na mesma reta. E daí? E daí que 3 pontos colineares não formam triângulo. Não forma triângulo. O que ele está querendo garantir nessa frase para vocês, quando ele fala 3 pontos sobre 3 segmentos distintos nunca são colineares, ele está querendo dizer o seguinte: se você pegar, por exemplo, eu não vou riscar aqui não, vou riscar o meu. Se você pegar, por exemplo, esse ponto aqui e esse ponto aqui, eles não passam por uma reta. Não passam. O que ele está querendo garantir nessa frase é que realmente forma um triângulo se você pegar 3 pontos em segmentos distintos. Está entendendo? Então, essa frase foi essencial para não dar... Quando a gente anula uma questão, a gente entra com recurso. É para não ter recurso da questão. Eles colocaram, porque se eles não colocassem essa frase, você poderia dizer que não tinha garantia que esse ponto e esse ponto forma triângulo ou não, porque pode ser que eles sejam colineares, estão entendendo? Essa frase que eu estou lendo garante que esse ponto que está nesse segmento, esse ponto que está nesse, e esse ponto ou esse que está em outro segmento,
Esses 3 pontos aqui formam um triângulo, porque não são colineares. Essa frase só está dizendo isso, tá? Agora, porque eu já expliquei a parte principal, não é que resolve o exercício, mas você garante que se você vai ter triângulo se pegar esse ponto e esse ponto. O que parecia que poderia formar linha reta seria talvez esse e esse aqui, mas não, você garante que esse forma triângulo. A pergunta é, ó, qual é o número de triângulos que você pode formar com os vértices nos pontos assinalados? Então, assim, eu tenho esses pontos, a pergunta é quantos triângulos eu consigo formar aqui? Vocês conseguem contar alguns, mas a pergunta é quantos eu posso formar? Esse é triângulo, eu posso formar esse triângulo, eu posso formar esse ponto e esse ponto. Então, aqui eu formo um triângulo. Se você pegar esse ponto e qualquer outro ponto ali, forma um triângulo. Está entendendo? Quantos triângulos vocês conseguem formar? Então, fica como o último exercício de hoje para acabar. Professor, então, tipo, você poderia usar só 2 pontos e também usar os 3 pontos? Para formar triângulo, são 3 pontos. Você vai ter que escolher 3. Eu iria usar as vértices do desenho. Então, você poderia ligar só o primeiro ponto da vértice que está na vertical e o primeiro ponto que está na horizontal. Faria com a vértice um triângulo. Se você pegar um ponto aqui na vertical... Isso, esse primeiro ponto na vertical, o de baixo. E usar o primeiro ponto. Aqui? Isso, faria um triângulo junto com a vértice. Junto com o vértice? Não, o vértice você não conta. O vértice é esse ponto? Acho que eu estou falando do ângulo de 90 graus. Não, realmente, se você pegar esse ponto e esse ponto, forma um monte de triângulo aqui. Ó. Quais são os triângulos que formam? Esse aqui é um triângulo. Agora, esse ponto e esse ponto, isso aqui é um triângulo. Com esse ponto e esse ponto, isso aqui é outro triângulo. Com esse ponto e esse ponto, isso aqui dá outro triângulo. Com esse ponto, aqui tem outro triângulo. Com esse ponto e esse ponto, aqui tem esse triângulo. Com esse ponto e esse ponto, aqui tem esse triângulo. Com esse ponto e esse ponto, aqui tem outro triângulo. Está entendendo? Não, homem. Ó, tem uma porra de triângulo. Que podem ser desenhados com os vértices. Você poderia escolher pontos. Com os vértices do triângulo nos pontos. Tá. Então, quando eu fiz, isso daqui já ficou muito triângulo. Mas quando você faz um triângulo escolhendo os pontos, por exemplo, isso aqui é um triângulo. Isso aqui é o vértice do triângulo, isso aqui é o vértice do triângulo, isso aqui é o vértice do triângulo. Então, esses vértices referem-se vértices dos triângulos. E os pontos são os vértices. Então, ele está perguntando, com esses pontos, quantos triângulos você consegue formar? Você entendeu? Eu consegui te explicar? Você entendeu? Porque você pegar esse e esse, pode, mas aí a questão você só está formando triângulos onde você está usando esse e esse. Tem outros aí. É um problema difícil, tá, pessoal? Mas vocês poderiam tentar usar a minha dica. O meu truque, na verdade. Vê se vocês conseguem pelo meu truque, para a gente... Conseguiu já? Eu vou fazer o seguinte, vou deixar vocês, e eu vou andando aí, vou discutindo. Pode fazer em dupla, se for o caso. Sobe um pouquinho aí, por favor. 200, eu vou colocar aqui. Letra A é 200. Letra B, 204. Letra C, 208. Letra D, 212. 220. Deixa eu dar a figura, fazendo um favor. Isso, pode deixar até um pouco para cima, porque eles já entenderam, né? São 12... Assim, pode deixar mais para cima aqui. Isso aí, fechou. Então, a pergunta é, eu tenho essa figura... É claro, eu tinha que ler o texto bonitinho, mas quantos triângulos eu consigo formar aí? São 4 segmentos. Por que isso? Porque se eu escolher esse ponto e esse ponto, aí não forma triângulo, porque esses 3 pontos são colineares. São colineares porque eles estão na mesma reta,
Na reta que contém o segmento, né? Tudo bem? Vocês estão entendendo? Alguém quer dar uma dica? Não? O pessoal tem dúvida aí, o pessoal de casa? Não? A gente vai encerrar aqui, tá, pessoal? Eu vou deixar para vocês resolverem agora, mas 5 minutos, vai. Deixa eu ver quem já resolveu. Eu vou resolver com vocês hoje aqui, tá? Não se preocupe. Isso. Vamos bem. Você que faz o que fez? Isso, tá certo. Mas aí tem quantos? Todos. Aí você tem que tirar alguns. Por que 8? Isso. Mas como você contou esses 8? Aí desses 4 você fez combinação de 3 a 3. Certo. Mas tá certo. Só que esses 4 pontos aqui, isso aí é a combinação de 4, 3 a 3. 4, 3 a 3 dá 4. Sim, mas se tivesse um ponto a mais, não daria, porque 5, 3 a 3 não dá, entendeu? Tá certo, tudo bem. Não é fácil estudar. Tenta seguir meu truque. 2, 3 a 3? Isso, tá certo. Perfeito. Agora você precisa ver os que você contou a mais. Porque, gente, quando vocês estão fazendo uma coisa, quase todo mundo está fazendo isso e está correto, tá? É combinação de 12 tomados 3 a 3. Isso está certo. Quando você faz 12 tomados 3 a 3, 12 porque são 12 pontos o total, e o 3 porque você quer triângulos, e triângulos são 3 vértices. Então, isso está correto. Você conta todos os triângulos. Só que você está contando também os que não formam triângulo. Vocês têm que tirar o que não forma triângulo. Aonde que não forma triângulo? Vocês conseguem me dizer aí? Na reta principal. Isso tudo é segmento, mas podemos falar reta que dá para entender, porque são as retas que contêm o segmento. Então, a reta horizontal aqui, né, o segmento. Aqui, ó, vocês vão ter que pensar só nesse segmento. Realmente não forma triângulo. Vocês vão ter que fazer separado. Nesse segmento. E tem mais um. Vocês conseguem perceber que tem mais um? A diagonal. O da diagonal. São esses aqui. Pessoal, são 8. Só que vocês não vão poder fazer 8 no total. Vocês vão ter que fazer separado. Vocês vão ter que fazer 4 tomados 3 a 3 e depois 4 tomados 3 a 3. Aí você já fez, né? Que o resultado é igual. Estão entendendo ou não? Então, eu vou deixar... Pessoal, vocês me mostram aí, Então, ó, esse aqui... Se você pegar esse ponto e esse ponto, isso aqui não forma triângulo. Agora, se você pegar esse ponto e esse ponto, também não forma triângulo. Porque esses pontos estão no mesmo segmento, eles são colineares. Então, vocês vão ter que tirar isso. Vocês vão ter que tirar a combinação de 4 tomados 3 a 3. E agora, vocês vão ter que tirar também os pontos que estão aqui. Que também são 4. Então, também tem que tirar a combinação de 4, 3 a 3. Estão entendendo? E aí acaba. Eu gostaria que vocês fizessem isso aí. Aí a gente encerra. Me mostre, podem sair até, tá? Eu vou até para a gravação. Alguém já pode me falar a alternativa? É a D. Certeza? Então tá. D de dromedário. Eu vou encerrar aqui, tá, pessoal? Probabilidade para a próxima, mas faz agora. Termina, vocês têm uns 10 minutos. Aí terminou, vocês podem
sair, tomar o seu lanche. Tá bom, Gabriel? Você pode almoçar com calma. Tá bom? Pode ir lá na sua casa pegar uma coisa. Eu vou encerrar aqui. O Juan, o pessoal tem dúvida aí? O pessoal da... Não? Então, Nossa, meu joelho está gritando. Tá tudo gelado.